Neste vídeo eu quero demonstrar o uso básico de um multímetro para que você consiga fazer pequenos testes em manutenção de computadores. Eu tenho aqui um multímetro digital bastante simples que eu utilizo para fazer pequenos testes em manutenção de computadores, e é com base nesse multímetro que eu vou fazer toda a instrução que vai ser passada nesse vídeo. Eu não sou nenhum expert em eletrônica, por isso eu vou ensinar somente o básico, fundamental sobre a utilização de multímetro durante esse vídeo. E nós vamos começar com um pouquinho de teoria, aprendendo para que serve cada seção que a gente vai usar do nosso multímetro. Primeiramente, com o seu multímetro vem os dois cabos de conexão, as duas pontas positiva e negativa que você vai utilizar para fazer os testes, as medições de diversos tipos de componentes. Essas ponteiras de conexão geralmente são de duas cores, preta e vermelha, uma indicando o polo positivo e outra o polo negativo. O polo negativo geralmente indicado pela cor preta e o positivo pela cor vermelha. Essas duas ponteiras devem ser conectadas nesses conectores aqui do nosso multímetro, observando um detalhe. O conector mais de baixo, nesse caso aqui, que é o conector COM, é para conectar a ponteira preta, o polo negativo. Já o segundo conector, onde tem um V, um símbolo de resistência, que é parecido com um de ferradura, um M e um A, é para conectar a ponteira vermelha. Esse terceiro conector não vai fazer parte do assunto abordado na nossa videoaula. O multímetro tem esse botão central que você pode girar e colocar ele em diversas posições. A posição que ele está agora, a posição off, é indicada por uma setinha na ponta desse botão que pode ser girado tanto para a direita quanto para a esquerda para posicionar de acordo com o teste que você quer fazer. Essa posição ela vai variar de acordo com o componente que você quer testar. Por exemplo, nós vamos utilizar no nosso vídeo 3 seções do nosso multímetro. Nós vamos utilizar essa seção aqui, que tem um V e um tio logo ao lado do V, que significa voltagem corrente alternada, ou seja, corrente que não tem uma saída fixa, uma voltagem fixa, ela sofre alternância de valores. O V com um hífen e 3 pontilhados, que é voltagem corrente contínua, voltagem que sempre sai na mesma tensão, sempre sai na mesma voltagem. E nós vamos utilizar também essa posição aqui embaixo, que tem um triângulo com um tracinho cortando na ponta, que é o símbolo de continuidade. Essas 3 seções nós vamos utilizar durante o nosso vídeo de hoje. Quando que a gente vai usar cada uma dessas seções para fazer testes e o que a gente vai testar com cada uma delas? Volt corrente alternada, que é o símbolo do V com um tio, é utilizado para testar as tomadas da sua casa, por exemplo, sempre que tem uma tensão elétrica vindo diretamente do abastecimento da rua, por exemplo, onde ele sofre variações com o passar do tempo. Ou seja, se você quer medir qual a tensão que está saindo da sua tomada aí no seu quarto, na sua sala, você tem que utilizar volts corrente alternada. Volts corrente contínua, você deve utilizar essa seção aqui quando você quer testar, por exemplo, uma pilha, uma bateria, uma fonte de notebook, uma fonte de computador, porque essas fontes elas convertem a corrente alternada para a corrente contínua. Então sempre que você quiser testar uma fonte de PC, uma fonte de notebook, de impressora, uma pilha, uma bateria, você vai utilizar essa seção aqui, que é a seção de volts corrente contínua. A seção de continuidade, você vai testar a continuidade de um ponto ao outro de um elemento. Por exemplo, um fusível. Para você testar se há continuidade, se há ligação de um lado com o outro lado do fusível, se ele está em perfeitas condições, você pode utilizar o contínuo para fazer esse teste. Você poderia utilizar também essa seção aqui, que é a seção de medição de resistência, que mede qual a resistência que passa por um determinado componente, mas nesse caso a continuidade seria mais indicada. Por isso nós não vamos utilizar os símbolos de resistência para fazer os nossos testes. É muito importante que antes de fazer qualquer teste você posicione aqui o ponteiro de direcionamento em um nível acima daquele que você quer testar. O que isso significa? Por exemplo, aqui em volts corrente alternada, você tem duas opções, você tem 200 volts ou 750 volts. Então, se você quiser testar uma tomada de 110 volts, por exemplo, você pode posicionar esse botão aqui na posição de 200. Agora, se você não tem certeza se a tomada é 110 ou 220, então o ideal é que você coloque ele na posição de 750, porque se você colocar na posição de 200 e for testar uma tomada de 220, o seu
multímetro vai sofrer um dano. O fusível dele ou até mesmo a própria placa podem ser danificados e ele não funcionará mais corretamente. A mesma coisa vale para volts corrente contínua. Você quer medir uma bateria, por exemplo, que é de 12 volts, então coloca em 20 ou coloca em 200, mas nunca coloca menos do que isso. Você quer medir uma bateria que é de 24 volts, você tem que colocar em 200, não pode colocar em 20. Então sempre use um nível acima daquele que você quer testar. Já a continuidade não tem esse problema, é só você colocar nessa posição e fazer o teste que você quiser. Após o uso, após o teste, sempre lembre-se de voltar o ponteiro aqui do seu multímetro para a posição de desligado, porque tem uma bateria, uma pilha que alimenta esse multímetro. Se você deixar ele ligado por muito tempo, essa bateria desgasta e com o passar do tempo ele passa a não funcionar mais e você precisa substituir a pilha. Mas cuidando para deixar ele na posição de desligado, vai durar muitos anos a bateria desse multímetro. Vamos começar então a fazer os nossos primeiros testes, mas antes precisamos conectar os cabos de teste no nosso multímetro. Vamos conectar então o cabo preto na posição COM, vamos conectar o cabo vermelho na posição de volts, resistência ou de amperagem e agora o nosso multímetro está pronto para começar a trabalhar. O primeiro teste que eu quero fazer é o teste de continuidade. Para isso eu vou utilizar um fusível e a gente vai testar se esse fusível está em perfeito estado de funcionamento. Começamos posicionando o botão do nosso multímetro na posição de continuidade, que é esse símbolo de um triângulo com um cortezinho na ponta. O visor do seu multímetro deverá estar mostrando o número 1, que é o número que aparece quando não há continuidade entre dois pontos. A partir do momento que há continuidade, esse número deve mudar obrigatoriamente. Agora, para fazer o teste, você vai encostar uma das pontas do multímetro em um lado do fusível, pode segurar aqui com os dedos, e a outra ponta do outro lado do fusível. E você pode ver que o visor do seu multímetro vai mostrar um valor diferente de 1. Isso significa que há continuidade de um ponto ao outro, ou seja, esse fusível está funcionando corretamente porque a energia passa por ele corretamente também. A partir do momento que esse fusível estiver rompido, o valor mostrado no multímetro seria 1, ou seja, não haveria continuidade de um ponto ao outro. Nesse caso, indica que o fusível está danificado. O segundo teste que eu quero fazer é com uma pilha AA de 1,5 volts. Uma pilha é uma fonte de corrente contínua, então eu preciso posicionar o meu multímetro em volts corrente contínua. Eu quero testar uma pilha que eu sei que é de 1,5 volts. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o multímetro na posição de 20 volts. Quando você colocar a posição do multímetro em qualquer um dos itens aqui de volts corrente contínua, o visor dele deve mostrar 000, porque não tem nenhuma corrente passando pelas pontas de teste desse multímetro. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa encostar o cabo vermelho no lado positivo da nossa pilha e o lado preto do multímetro no lado negativo da nossa pilha. E o multímetro vai nos mostrar qual é a voltagem que essa pilha está descarregando nesse exato momento. Nesse caso aqui deu 1,6 volts, ou seja, um pouquinho mais do que realmente está escrito que ela oferece. Daí você deve estar se perguntando, o que acontece se eu inverter os cabos, se eu colocar o positivo no lado negativo e o negativo no lado positivo? Nada demais, você pode fazer normalmente porque para o multímetro isso não vai fazer diferença. Apenas um pequeno detalhe vai ser observado, vai aparecer um sinal de menos lá na frente. Quando apareceu voltagem negativa, significa que você está com os dois polos invertidos, ou seja, você colocou o positivo no negativo e vice-versa. Ainda sobre a voltagem contínua, eu tenho aqui uma bateria de placa-mãe, uma bateria de BIOS, que a gente vai fazer o teste também. Essa bateria aqui ela oferece geralmente 3,2, 3,3 volts quando ela é nova. Então você pode fazer o teste para verificar se é interessante trocá-la ou não. Vamos encostar a ponta vermelha no lado positivo da nossa pilha, a ponta preta no lado negativo e nós vamos ter o valor que essa pilha está oferecendo de voltagem nesse momento, que é de 2,3 volts. Então, nesse caso, ela perdeu aproximadamente 1 volt, ela já gastou 1 volt no tempo de vida dela. Baterias de placa-mãe é interessante você substituir quando ela estiver abaixo de 1,9, 1,8 volts, ela já vai começar a perder a autonomia, vai começar a perder as configurações. Então, quando baixou de 2 volts, já é interessante trocar essa bateria porque ela vai começar a apresentar problemas aleatoriamente. E agora nós vamos testar uma fonte de alimentação de PC. Mas para que seja possível fazer esse teste, a gente precisa que essa fonte esteja ligada.
E para ligar uma fonte fora de uma placa-mãe, sem o conector principal conectado, é muito simples. Tudo que você precisa é um fiozinho como esse com as duas pontas desencapadas. Esse é um fio bem fininho de cobre, que ele é único no centro e as duas pontas estão desencapadas. Depois disso, você vai pegar o conector principal da sua fonte, que é aquele que vai na conexão principal da placa-mãe, e você procura que ele vai ter um fio verde. Tudo que você precisa fazer é fechar um curto entre esse fio verde. Então você vai colocar uma ponta desse cabo que foi feito aqui e um fio preto. Então basta você fechar um curto entre um verde e um preto e a sua fonte de alimentação vai estar ligada. Basta você fazer esse curto, fio verde com algum preto e a fonte vai ligar automaticamente. A fonte de alimentação do computador trabalha com 12 volts, então nós podemos continuar na posição de 20 que a gente tem aqui no nosso multímetro, não precisamos fazer alteração alguma. Agora tudo que você precisa, pegar o conector preto do seu multímetro, conectar ele em algum fio preto da fonte de alimentação, nesse caso aqui eu vou pegar numa conexão de um Molex normal e vou deixar ele conectado aqui, e vou deixar essa conexão aqui do lado com o conector preto ligado. Agora eu posso testar cada um dos fios coloridos para saber qual a tensão de alimentação que ele oferece. Pegando esse laranja aqui de cima, eu vou ter 3,32 volts. Pegando aqui o azul, eu vou ter menos 11,14. Vou pegar aqui um vermelho, 5,14. Vou pegar aqui um roxo, 5,10. E assim você pode testar cada um dos fios coloridos utilizando a ponteira positiva do seu multímetro e sempre o resultado vai ser apresentado no display. Se você procurar na internet, você vai encontrar inclusive qual que é a tensão normal de cada cor de fio aqui desse conector principal e dos conectores dos dispositivos também. Através dessa tabela você pode inclusive fazer testes para saber se a fonte realmente está mandando a tensão, a voltagem correta em cada um dos fios ou se há algum defeito na hora de mandar essa alimentação para os componentes. Terminado o teste, para desligar a fonte, basta remover o curto que foi fechado entre o fio verde e o preto e a fonte se desliga automaticamente. Para finalizar o nosso teste, eu tenho aqui o plug onde a fonte de alimentação estava ligada, que é o plug que está vindo direto da tomada, e eu vou fazer o teste nesse plug de alimentação. Como é um plug que vem direto da tomada, eu preciso posicionar o meu multímetro em volts corrente alternada. Como aqui é 220 volts, ou levando isso em consideração que eu não saiba quanto é, a posição do multímetro vai ficar em 750. Multímetro posicionado, coloca o conector preto em um dos lados e o conector vermelho no outro. E aí está a marcação de 222 volts na nossa tomada. E assim encerramos o nosso vídeo com os testes básicos todos executados. Eu espero que você tenha aprendido e que você consiga a partir de agora executar esses mesmos testes e utilizá-los a seu favor durante as tarefas de manutenção de computador. Se você gostou desse vídeo e quiser ajudar na divulgação, compartilhe ele numa rede social com seus amigos e se você tem alguma sugestão, basta deixar o seu comentário pra gente. No mais, o meu muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.